Olá, queridos e amados irmãos, estamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre a soberania de Deus e as adversidades humanas, baseada no livro de Jó. Já estudamos a primeira lição, a segunda lição, e estamos hoje entrando na terceira lição, que fala a respeito dos amigos de Jó e dos seus conselhos errados. O texto base encontra-se em Jó, do capítulo 4 ao 14. Temos aí uma leitura semanal. Se você ainda não baixou a sua revista, você pode encontrar aqui na descrição do vídeo o link para baixar a sua revista ali na página da Convenção Batista Fluminense, a revista Palavra e Vida, segundo trimestre de 2025. Lá você vai encontrar a revista, você pode baixar e você pode acompanhar assim conosco mais detalhadamente todo o desenvolvimento da lição. Qual o objetivo da nossa lição? É entender o quê? Que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado, E que devemos ter sensibilidade ao oferecer apoio àqueles que estão passando pelo sofrimento. Não sabemos ali, temos que entender que Deus pode ter um propósito maior, que está além do nosso entendimento. Então, ao apoiarmos alguém, precisamos evitar o julgamento, não é isso? O texto de que trata o assunto é o texto onde Jó vai encontrar-se com seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos, sabendo da situação de Jó, eles vão até Jó a fim de lhe prestar apoio, a fim de lhe trazer algum consolo, Os amigos de Jó, eles eram verdadeiros amigos, Eram homens bons, com boas intenções, mas eles eram insensatos. Por quê? Porque eles pensavam ter resposta para todas as coisas que aconteciam com Jó, inclusive o problema do mal. Eles pensavam ter resposta, inclusive, para o problema do mal. A resposta desses amigos refletem uma compreensão limitada da natureza de Deus e da relação entre o sofrimento e o pecado. Nem sempre o sofrimento ele está ligado ao pecado, Existem ideias de que Deus ele é um juiz cruel que está sempre pronto para punir aqueles que pecam. Então, na concepção desses homens, era inconcebível que alguém justo pudesse sofrer tanto quanto Jó estava sofrendo. Então, eles concluem que se Jó estava sofrendo daquela forma, é porque Jó teria cometido um erro grave, contra Deus. O erro grave é exatamente a definição de pecado, Erro grave, hamartia, é um erro que sempre termina com morte, Sempre termina em morte, algo muito grave, muito sério, que tem prejuízo, muito prejuízo. Nessa lição, ela nos convida a refletir sobre a nossa própria postura diante do sofrimento alheio. Existe um texto na Bíblia em que os doutores da lei perguntam a Jesus a respeito de, eu não lembro se era um cego ou se era um deficiente de nascença, acho que é um cego de nascença, e perguntam para Jesus, por que quem pecou, aquele homem ou os pais deles? E Jesus diz que nem ele, nem os pais, mas aquilo estava acontecendo para quê? Para que se manifestasse a obra de Deus, ou a glória de Deus, se manifestasse através da vida daquele homem e outros pudessem ser alcançados pelo milagre que Jesus havia de fazer, retomando ali a sua visão, se não me engano, ou curando-o da sua deficiência. O livro de Jó, ele nos desafia a exercitar o quê? Mais a sensibilidade, evitando julgamentos precipitados,
e considerar que existem possibilidades maiores que estão além da nossa compreensão humana, permitindo sim que a gente confie mais em Deus do que no nosso próprio julgamento, ok? É preciso ter sensibilidade ao tratar com o sofrimento e o problema do próximo, não fazer julgamentos precipitados. Fulano está sofrendo porque pecou, fulano está sofrendo porque está em pecado, fulano está sofrendo porque a família dele faz coisas que não agradam a Deus. Fulano está... São julgamentos precipitados. Às vezes Deus está operando uma obra que não estamos entendendo e precisamos ter sensibilidade e evitar julgamentos precipitados, ok? Caminhamos então na nossa lição, né? E aí vamos falar de que ele faz é o primeiro amigo de Jó a se pronunciar, né? Na ideia de ele faz, o sofrimento é sempre fruto do pecado. Ele faz era temita, era um indivíduo dogmático e com uma experiência pessoal significativa. Tá? Ele tinha a sensação de que ele tinha autoridade para emitir um julgamento sobre aquela situação de Jó, né? Aquelas pessoas santarronas que entendem ter uma autoridade espiritual especial dada por Deus para emitir julgamento sobre a vida alheia. Esse era o Elifaz, né? Ele acredita firmemente que todo sofrimento é resultado direto de algum pecado. Na teologia de Elifaz, todo sofrimento é um resultado direto de algum pecado, né? Sugerindo que ninguém é inocente diante de Deus e que Jó também deve ter cometido algum erro grave, algum pecado. Tá? E aí ele vem e apresenta o quê? Uma visão de Deus como um juiz implacável, né? E na sua teologia, ela está baseada na retribuição. Então, se Jó comete um pecado, se Jó comete um erro, Deus lhe infringe um sofrimento do tamanho e na proporção do seu pecado. Então, na ideia de Elifaz, Jó cometeu um pecado muito grave contra Deus para sofrer tanto. E na cabeça dele, ninguém íntegro ou justo poderia sofrer tamanho sofrimento com o qual Jó estava passando. Então, o consolo de Elifaz era acusar Jó de ter cometido um pecado grave diante de Deus. Por quê? Porque ele entende que todo sofrimento é decorrente de um pecado. Ele acredita na retribuição, na teologia da retribuição imediata. Os justos prosperam e os ímpios sofrem. A gente já viu nas outras lições anteriores que na cultura hebraica o símbolo de bênção de Deus era a prosperidade material. Então, no momento em que alguém estava passando por sofrimento, estava empobrecendo, estava fracassando os seus negócios e entrando numa situação de miséria, logo aquela pessoa ela estava longe das bênçãos de Deus e estava assim tendo uma retribuição pelo seu pecado, pela sua ofensa contra Deus. A fala dele se resumia em dois princípios. Deus recompensa na terra as ações boas e más. E há uma proporção exata daquilo que cada um faz e o prêmio ou castigo que recebe. Ou seja, Deus recompensa o justo na proporção da sua justiça e pune o pecado na proporção do seu pecado. Então, na ideia dele, Jó estava sofrendo a punição do seu grave pecado. A falha que ele faz, ela serve como um alerta para todos nós. Por quê? Porque ela nos mostra que podemos ser rápidos em julgar sem conhecer a profundidade dos propósitos de Deus. É mais fácil acusar a pessoa, é mais fácil julgar a pessoa do que entender que por trás de todo aquele sofrimento
possa haver ali um propósito maior da parte de Deus, a fim de que o resultado daquele sofrimento seja para engrandecimento e a glória de Deus, e não uma punição imediata para aquele que está ali sofrendo naquela maneira. Então, temos que entender o quê? Que ele faz o quê? Ele faz um julgamento precipitado, como nós vimos, em vez de trazer consolo, ele infringe mais dor e mais sofrimento a Jó. E aí temos o segundo amigo que vai se pronunciar, Bildade. Bildade vai falar de quê? Da justiça de Deus. Bildade, o suíta, né? Que o nome significa amado do Senhor. Ele é mais rigoroso ainda do que ele faz, né? Ele é um mestre fundamentalista, né? Pode ser classificado como um mestre fundamentalista e combativo, sempre proferindo verdades impensadas, causando mais danos do que as mentiras, né? Então, uma verdade falada sem amor, ela causa mais dano, mais dor, mais sofrimento do que as mentiras, né? Ele fosse lá alisar o ego de Jó e passar a mão em Jó, em dizer que nada daquilo era culpa de Jó, e ainda que ele dissesse, ele estaria falando a verdade, mas eu digo assim, no entendimento, na concepção deles, né, da teologia deles, de que Deus é um juiz implacável, pronto para punir todo aquele que erra, e que todo sofrimento é decorrente de um pecado. Então, nessa ideia, nessa concepção, dizer que Jó não tinha culpa e tal, poderia estar sendo uma mentira contra aquilo de que ele verdadeiramente pensa, né? Ele estaria enganando Jó, alimentando o ego ou confortando o ego, mas ele não faz isso. Ele é implacável, né? Ele é implacável, ele é insensível à dor de Jó. Então ele traz um julgamento ainda mais rigoroso do que ele faz sobre a vida de Jó. Por quê? Porque verdades faladas sem amor deixa de ter as suas virtudes. Por quê? Porque causa e infringe mais dor do que traz conforto para as pessoas. A verdade sempre deve ser dita, mas sempre deve ser dita com amor. Não é? Ele argumenta que Deus é justo em todos os seus caminhos, e é uma verdade. E que o sofrimento de Jó é uma evidência clara disso. Aí é que está o problema. Aí é que está a precipitação. Realmente Deus é justo, mas ele está dizendo que Deus está punindo Jó por causa do seu pecado. E Jó estava sofrendo não por causa do seu pecado, mas porque Deus tinha um propósito maior neste sofrimento, que vai ser visto lá no final do livro de Jó. Nas últimas lições nós vamos poder entender mais claramente o que está acontecendo. Na verdade, no início a gente já entende, né? A gente já sabe que Deus permite que Satanás toque Jó para provar que Jó é fiel a ele, não pelo que ele dá a Jó, mas pelo que ele é, como Deus, como pessoa. Então Jó o ama não por causa daquilo que Deus deu para ele, mas por causa daquilo que Deus é. Então isso é para provar, né? Para provar que Jó ama a Deus, não pelo que Deus dá a ele, mas pelo que ele é. Então Deus permite que Satanás toque Jó, mas ele é coisa. Você tira tudo de Jó, mas não toque na alma dele. Isso é a questão. Quer dizer, então Deus está ali provando. Então todo esse sofrimento existe um propósito que Bildade não conhece, mas na teologia de Bildade, na cultura hebraica, se Jó está sofrendo ali, se Jó está na miséria, se Jó está a ponto de se encontrar no lixo, Jó pecou contra Deus e Deus está sendo ali justo na proporção do pecado que Jó teria cometido na cabeça de Bildade, né? E eles vão infringir Jó, né? Para que Jó confesse o pecado
que cometeu contra Deus, e Jó não sabe, né? E Jó não sabe o que foi, né? A falta de empatia de Bildade demonstra o quê? Uma teologia simplista e a falta de compreensão de quê? De que podem causar mais dor do que cura. Às vezes a pessoa está ali, né? Que eu falei na lição passada, morre um ente querido, e a pessoa está ali sofrendo, chorando, porque acabou de perder esse ente querido, e chegam os donos da verdade, os questionadores, e falam: onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Sua fé em Deus, está chorando por quê? Falta de sensibilidade. Bildade, ao seguir uma linha tão direta e sem compaixão, exemplifica a necessidade de sermos o quê? Mais sensíveis e sábios a oferecer apoio aos outros. Precipitação não traz nada de bom. Julgamentos precipitados só fazem aumentar o sofrimento daqueles que, teoricamente, queremos confortar. Então, nos deparamos com quem? Com Zofar. Zofar é um naamita, né? É um naamatita, né? O nome dele significa, em algumas correntes, um prego afiado, bem adequado, né? A semelhança dos seus amigos, ele defendeu o dogma da justiça divina, e o seu temperamento foi ainda mais imoderado do que os amigos anteriores. Ele foi mais feroz, foi mais impaciente do que os outros três. E critica Jó por falar demais e tentar se justificar. Para ele, Jó está apenas escondendo seus pecados e precisa admitir a sua culpa, na concepção de Jeová. De Zofar, Jó é culpado, ninguém inocente. Jó é culpado. Se ele está sofrendo, é porque ele cometeu um pecado grave, um erro grave, e não deve se justificar, né? E ele tem como solução para o problema de Jó, o arrependimento. O problema é que Jó não sabia do que se arrepender. Por quê? Porque o seu sofrimento não era um resultado de pecado, mas sim uma prova, né? Ele estava diante de uma aprovação de Deus, testando a sua fé, com o objetivo de confirmar que Jó o amava, não pelo que ele dava a Jó, mas pelo que ele era. Então Jó não amava a Deus por causa dos bens e da prosperidade que tinha, mas amava a Deus por quem Deus era, Deus soberano, Senhor soberano. As palavras de Jó são nesse sentido. A solução na cabeça de Zofar é o arrependimento, né, imediato. O problema é que do que se arrepender, né? Do que se arrepender? Quando a gente erra, a gente sabe que errou e a gente se arrepende do nosso erro diante do Senhor e pede perdão a Ele, confessa a Ele nosso pecado e pede perdão para Ele em arrependimento. Mas quando você não sabe do que se arrepender, não havia explicação na lógica de Jó. Jó sabia que tinha alguma razão oculta de Deus, mas ele não sabia qual era. E ele não sabia do que ele deveria se arrepender. Ok? A impaciência e a rigidez de Zofar demonstram como a falta de sensibilidade e a insistência em respostas simplistas podem ser prejudiciais. Ele não reconhece que Jó está sendo testado e que seu sofrimento faz parte de um propósito divino maior e mais complexo do que ele é capaz de compreender, do que ele é capaz de entender. Não existe essa possibilidade para ele, tá? Então a gente não pode ser simplista, a gente não pode determinar as sentenças sobre a vida do próximo, né? A gente tem que acreditar que Deus pode ter um objetivo maior e a gente não entende e não está tendo uma visão do todo. Concluindo, os discursos dos três amigos críticos não contribuíram em nada para Jó, né? Para espantar o mistério sobre o qual
por qual razão os homens sofrem e sofrem como sofrem. Falharam na sua tentativa de consolar, pois se apegaram à teologia simplista, que não correspondia à complexidade da situação. A teologia simplista é a teologia da retribuição. Você fez, você paga. É uma teologia simplista. Né? Você está sofrendo porque você pecou. É a teologia simplista. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia, do que você pode entender, né? Nós não somos senhores da verdade. A vida é uma coisa complexa. Existem coisas que nós não sabemos a respeito de Deus e da vontade de Deus. Então a gente não pode emitir juízos precipitados, sem compaixão e com muita falta de sensibilidade para com o próximo. Porque em vez de consolarmos aqueles que precisam do consolo, nós vamos infligir a eles uma dor maior e causar mais dano do que se nós não falássemos nada. Às vezes, né, aprendemos dessa forma lições de fé que nunca poderíamos ter aprendido de outra forma. Como? Quando Deus nos permite passar por experiências nas quais o seu rosto parece estar virado para longe de nós. O livro de Jó nos convida a confiar na soberania de Deus, mesmo quando não conseguimos entender o porquê da dor. Precisamos oferecer apoio com empatia, evitando julgamentos precipitados e reconhecendo que Deus pode estar trabalhando em planos que estão além da nossa compreensão. Você já julgou alguém de forma precipitada ao ver que estava sofrendo? Como você pode mudar a sua abordagem para ser mais compreensivo e solidário? Qual foi sua reação diante de situações de sofrimento pessoal? Você buscou respostas simples como as duas amigas de Jó, sem considerar um propósito maior? Como podemos oferecer apoio às pessoas em sofrimento sem fazer suposições ou julgamentos errados, mas com amor e sabedoria, refletindo a compaixão de Cristo? Evitando julgamentos precipitados, trazendo apoio, trazendo empatia, sendo sensível à dor do próximo. Isso é uma maneira com a qual a gente pode fazer isso. Ok? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Ok? Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor Jesus.